Diretamente da vila mais famosa do mundo, estou aqui com muita satisfação para dar início a mais um encontro do Contábil FC. Desde já agradeço a você que está aqui acompanhando a transmissão que se inicia agora, ou mesmo acompanhando a gravação. Hoje nós vamos falar de gastos com a formação de atletas e os diversos desafios existentes com relação a isso, controles gerenciais, contábeis, o cotidiano, do ponto de vista de quem vivencia isso de maneira intensa. Todo mundo já sabe quem está aqui, quem estará aqui para falar conosco. Eu vou apresentar oficialmente já a nossa convidada de hoje. E quero dizer para quem ainda não me conhece, não conhece esse encontro aqui semanal, Contábil FC, eu sou Alex Brito, contador, professor de contabilidade e também tenho longos anos de atuação no segmento de futebol profissional como contabilista. De uns tempos para cá, passei a dividir aqui com todos as experiências que adquiri e venho acumulando até hoje, né, neste segmento, e também estou trazendo convidados para fazer a mesma coisa e poder aprender com eles também. Ok? Então, meus caros, eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, porque, afinal de contas, hoje eu estou aqui para ouvir mais do que tudo, né? Nós vamos conversar sobre gastos com a formação de atletas com ninguém menos do que a Márcia Mendes Fernandes. A Márcia tem um currículo muito bacana, bacharel em Ciências Contábeis, MBA em Finanças e Controladoria. Também ela tem uma formação e atuação como coaching também muito bacana. Aliás, a gente precisa até marcar uma pauta aí para conversarmos sobre isso. Muitos anos de atuação em diversos segmentos, né? Então é uma profissional com bastante vivência e 10 anos de Santos Futebol Clube. Por isso que, obviamente, né, eu não podia convidar outra pessoa que não fosse a Márcia. Ok? Meus caros, então a minha participação é essa. Vou ficar aqui acompanhando, aprendendo com a Márcia também, e vou pedir para a Márcia ligar a câmera aí e entrar aqui na nossa transmissão. Tudo bem, Márcia? Seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Boa noite a todos. Alex, vamos lá. Obrigada pela apresentação aí, maravilhosa, e pelo convite. É uma honra participar desse evento aqui. Que Conte bom, sempre Márcia. comigo. Fico muito feliz. A gente já se conhece há bastante tempo, né? Já Sim. tive oportunidade de visitar o Santos Futebol Clube, ser muito bem recebido por você. Já tivemos várias jornadas aí técnicas na área contábil e eu tenho certeza de que hoje nós vamos poder aprender bastante com você. E esse tema é um tema que está presente na vida de todos os clubes no Brasil, né? São, arredondando aí um pouquinho para cima, enfim, 1.000 clubes profissionais no Brasil, né? E todo mundo tem esse cotidiano de categorias de base. E isso precisa figurar na contabilidade, né? Então, vamos ouvir você. A Márcia preparou um material aqui. Márcia, você quer fazer alguma consideração inicial ou eu já posso colocar aqui o seu Então, material? Fica à vontade, a eu casa é quero sua. complementar o que você falou de aprendizado, né? Nós aprendemos o tempo todo em futebol, né? Eu entendo que o futebol é um segmento que está evoluindo muito. E ao longo dos anos nós vamos observando, né, cada vez mais os órgãos fiscalizadores, as exigências com a documentação contábil. Então, eu acho que é bem legal a gente ter esse entendimento e sempre buscar se atualizar, né? Então, eu acho que a nossa área contábil já exige esse tipo de atitude, né? E o futebol ainda mais.
Então, vamos lá nessa pequena apresentação aí, para poder contribuir aí com todos. Bacana. Vamos lá. Vamos lá. Pode Vou botar começar o primeiro material slide. da Márcia aqui, e você fica à vontade para ir me dando as coordenadas aí para ir passando os slides para Tá você. bom. Tá bom? Vamos lá. Então, Vamos lá, esse é o nosso tema, vamos para o próximo. Legal. Eu não posso começar a falar, né, Alex, de futebol aliás, de situações de formação e principalmente da área contábil, sem citar as nossas obrigações específicas, né, dentro das normas brasileiras de contabilidade, lembrando que, no caso do Santos, nós somos uma entidade sem fins lucrativos. Enfim, além das situações de entidades sem fins lucrativos, nós temos as nossas normas específicas de clube, como a ITG, né, que veio para trazer a instrução técnica de como a gente tem que realmente efetuar a contabilização, a orientação disso, que passou a vigorar em 2019, além das regras que nós temos que estar atentos da federação, de FIFA, Conmebol, CBF, tudo pode parecer, não, isso não é contábil, mas pode ter reflexos na nossa documentação, né? Em como a gente tem que se comportar em relação à documentação das categorias de base. E é lógico também, no geral, né, não só em relação à base, a toda a contabilidade, temos que observar a Lei Pelé, suas alterações, enfim. Então, isso é só para entender que o futebol, ele, além de todas as regras contábeis, normalmente aí trabalhadas pelos contadores, ainda temos essas normas específicas. Vamos lá para o próximo, por favor. Bom, falando da ITG, né? Eu coloquei aí um destaque em azul das situações que falam especificamente de formação, né? Então, os valores de formação, eles precisam estar no ativo intangível. Então, essa é uma observação que a ITG trouxe, então, e a gente tem que ficar atento a essa questão, né? Além disso, fala que os valores gastos com a formação que não estejam diretamente relacionados à sua formação, eles devem ser registrados como despesas. Então, isso aí já deixa a gente atento em relação que são os gastos específicos. Além disso, existe essa observação no 5.A que os gastos com o candidato a atleta devem ser reconhecidos no resultado, enquanto não apresentar as condições para o reconhecimento como ativo intangível. Então, isso pode ser interpretado da seguinte forma: existe uma avaliação em relação a esse reconhecimento e também a contabilidade precisa estar preparada para poder fazer esse reconhecimento. Então, se você tem uma contabilidade que não é atenta ao que é da base e o que não é da base, com que condição você vai poder classificar isso no intangível, tá? Então, vamos para o próximo. Aí, além da ITG, nós tivemos a orientação sobre, especificamente, essa questão de atleta, né? Que aí nós estamos falando que nós devemos seguir o item 57 da norma brasileira, né? E aí eu destaquei o quê? Que a entidade deve exercer seu julgamento para avaliar o grau de certeza relacionado ao fluxo de benefícios econômicos futuros. Então, é aí que entra essa integração, né, Alex? A contabilidade, ela tem que estar muito integrada e tem que estar muito alinhada também com a categoria de base para que exista essa preocupação dos dois lados, para que a gente tenha as informações corretas e possa realmente entender que aquele menino que está ali na categoria de base é uma pessoa que realmente tem um potencial, né? Então, essa é uma coisa que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Legal. E o que diz, né, esse item 57? Também destaquei 2 pontos, né? Ó, a intenção de concluir o ativo intangível e usá-lo ou vendê-lo. Aí já fala
da parte técnica, né? A categoria de base, ela precisa realmente avaliar se vale a pena investir. É lógico, nós sabemos que nem todos os meninos que entram, né, Alex, na categoria, vai até o final. Nós sabemos que eles podem sair no meio do caminho, mas eu sempre parto do princípio que quem entrou nessa categoria de base é porque realmente o clube tem intenção de levar a formação dele até o fim, tem intenção de que ele realmente jogue e que possa vendê-lo também, né? E aí também no item F fala da capacidade de mensurar com confiabilidade os gastos atribuíveis ao ativo intangível durante seu desenvolvimento. É aí que vem o nosso trabalho árduo de controle, né? Vamos lá para o próximo. Bom, tem muito assunto para falar, né, Alex? De como fazer esses controles, mas eu trouxe aqui um slide só para exemplificar e mostrar que custos, né? Quais as despesas, vamos dizer assim, que pode compor o custo de cada atleta, né? E coloquei umas observações em relação, sempre, às vezes me perguntam, né? Poxa, mas e o salário administrativo? Como é que faz? Eu rateio ou não rateio? O salário administrativo ou da comissão depende da estrutura do clube. Por exemplo, o Santos tem uma estrutura própria para a categoria de base, com um administrativo que cuida da categoria de base. Então, esse administrativo, eu entendo que ele é um custo direto da base. Ele trabalha em função disso. Então, ele não entra naquele... não está enquadrado, por exemplo, num custo que é um custo que é geral ou que não trabalha especificamente. Então, nós, através dos centros de custos dentro da contabilidade, conseguimos identificar para que ele entre no rateio, né? E também é importante que se tenha um controle daqueles gastos específicos, aqueles gastos individuais, né? Porque às vezes tem um atleta que, por exemplo, pode dar uma despesa médica altíssima e ele não vai ser rateado para os outros atletas, é um gasto específico dele. Então, além do rateio normal, das despesas do departamento, das despesas da categoria, ele pode ter o seu custo específico, assim como ele tem a ajuda de custo dele. A ajuda de custo, para quem não está familiarizado, é como se fosse um salário dele, né, Alex? Para que ajude ele a se desenvolver aí e tenha um recurso, né? Então, o ajuda de custo ela não é igual para todos, né, para todas as categorias. Então, é específico. Vamos para o próximo. Oi, fala, Alex. Márcia, eu vou, antes de passar para o próximo, você tocou num ponto bem interessante, né? Que já está passando aqui pela minha cabeça o seguinte. Já deu para notar a importância de estruturar ali um nível de controle bem detalhado, né? E no caso do Santos Futebol Clube, existe um departamento estruturado só para esse fim, né? Categoria de base, separado do futebol profissional. Mas nós estamos falando de uma normatização aplicável a todos os clubes do futebol brasileiro, né? E que, de uma certa forma, trata de maneira igual os desiguais. Porque tem clube que tem um departamento médico para todo mundo, para todas as categorias, inclusive para o profissional, né? Sim. E aí começa a gerar muita dificuldade para o profissional da contabilidade, porque tem que fazer um acompanhamento constante disso, determinar regras de rateio. Nem todo mundo tem, por exemplo, quem tem a oportunidade, acho que é o teu caso, né, de uma vivência em indústria e conhece metodologia de custeio, consegue ter um benefício e estruturar controles. Mas isso também não é uma realidade de todos os profissionais, né? Não, não é. Só essa parte que você mostrou para a gente aqui é muito legal para mostrar o nível de detalhe. Outra coisa, antes de fazer um comentário, rapidamente devolver a palavra aqui, quero dar uma boa noite aqui para o Pedro, o Lira, que está nos acompanhando aqui. Abraço, Lira.
a Laís Silva, professor Wilson Nakamura, grande abraço, Adriana Crepaldi, o Gabriel, que está acompanhando aqui também. Fiquem à vontade para os comentários. Roberto Melo, que prazer recebê-lo aqui, meu caro. Muito bom a sua participação aqui com a gente. E estejam todos à vontade aqui para comentários. Eu vou tentar me conter e não interromper muito a Márcia aqui, que eu quero ouvir muito dela junto com vocês. Mas eu estou na mediação aqui e vou dividir com ela aqui os comentários, as perguntas. Fiquem à vontade. E um ponto aqui, Márcia, já vou voltar aqui o seu slide, é o seguinte, aquele elemento que você mencionou, né, da questão do julgamento, né? O atleta tem a perspectiva de se transformar num atleta profissional, né? Isso é o que direciona também o tratamento contábil. E aí entra uma máxima. Bom, eu vou falar, já falei algumas vezes, não patenteei ainda e posso estar perdendo essa oportunidade, não tem problema. A minha visão é assim: o atleta vale quantos gols ele fez domingo passado, né? Então, se ele chutou um pênalti lá para fora, muda todo o cenário dele. Estou falando do atleta profissional, né? E aplica-se a tudo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque esse julgamento, às vezes, é até subjetivo, né? E como que nós, técnicos, né, vamos espelhar elementos com esse grau de subjetividade, né? Então, achei muito bacana as suas colocações. Vou devolver a palavra aqui e voltar ao teu slide, aqui que nós estávamos, né? Bom, eu não posso continuar sem antes agradecer a presença dessas pessoas incríveis. Já falo já agradeço e retribuo o que o professor Wilson Nakamura falou para mim na live dele. Nossa, muito obrigada mesmo pelo reconhecimento. Roberto Melo, nossa, super parceiro também, excelente profissional, super engajado. O Wagner Lira, que, nossa, também não tenho nem o que falar, e tantas outras pessoas que estão acompanhando aí, muito obrigada. E são pessoas parceiras mesmo. Nossa, fico até sem palavras, Alex, para agradecer. Muito legal. Então, vamos lá, né? Nós sabemos que tem clubes que vão conseguir fazer o mega sistema para poder acompanhar tudo isso, como tem clubes que vão utilizar uma planilha Excel e vão definir um rateio em relação a isso, né? Eu acho que existe sim a norma, nós temos que ficar atentos, mas cada clube tem que se adequar à sua realidade, né? E fazer o melhor possível para que consiga mostrar dentro da contabilidade o que realmente foi um gasto com o atleta, porque lembrando que isso vai para o intangível e ele pode virar um outro intangível de atleta formado, quando ele terminar a sua formação, ou ele pode virar um custo, simplesmente um custo irrecuperável para o clube. Infelizmente, a contabilidade não tem como avaliar esses processos em relação o garoto é bom, o garoto está indo bem, ou infelizmente ele quebrou uma perna, teve um problema e não vai para frente. Então, a gente tem que ter essa confiança de que o pessoal da categoria de base está fazendo essa análise, que eles estão realmente acompanhando. Então, a interferência na contabilidade, ela só vai até ali onde vem a informação da categoria de base. E aí que a gente tem que ficar muito atento também a essas questões de mudança de gestão, mudança de gerência, mudança de avaliador. Porque eu não entendo, gente, realmente não entendo da parte técnica, de como é avaliado um atleta lá no campo, como eles fazem essa avaliação. Então, só cabe a nós, na contabilidade, acreditar que está sendo feito melhor. E se realmente um atleta for baixado no meio do caminho, é porque realmente o clube não viu o potencial. E se ele está indo e vai chegar numa formação, que ótimo, acertamos, né? Então, assim, a contabilidade tem as suas limitações, né, para enxergar esse tipo de movimento. Mas voltando à situação de clubes menores, então, assim, eu acho que, assim, acaba caindo essa responsabilidade mesmo na área contábil de fazer uma melhor avaliação, de
tentar identificar, ou nem que seja assim, qual o percentual que é dedicado à categoria de base. Nós temos essa condição de fazer, porque, como você falou, nós temos um departamento específico estruturado. Mas quem não tem, tem que se adequar, né? Tem que tentar chegar num denominador comum aí para poder ter um número para fazer essa movimentação, né? Mas eu posso garantir para você que um Excelzão lá, que eu adoro Excel, ele funciona, viu? Funciona. Até o nosso amigo Wagner Lira, que está aqui, ele sabe que lá no começo da trajetória dele do Santos, que foi antes de eu entrar, que tem essa questão aí de um controle em Excel, né? E hoje a gente tem tantas opções, né, para poder até mesmo montar um programa, fazer algo para controle, né? E tudo depende da estruturação contábil. Hoje, por exemplo, se o clube consegue trabalhar com ciência de custo, ótimo, melhor. Se não consegue, meu amigo, somos nós que vamos suar lá, contadores, para poder montar uma coisa que dê uma certeza, né? Como diz das regras, uma certeza de que aquilo foi o custo de um atleta. É verdade. O Roberto Mero está fazendo uma colocação aqui importante. A gente tem a OTG, né? Nós temos orientação para a aplicação da norma, né? E a Sim. menção dele é a seguinte, ó. Retiramos a palavra rateio da OTG para alocação de custos, porque é imprescindível a definição de critérios para a distribuição dos gastos de formação, né? Alocação, distribuição ou direcionadores de custos. Realmente, assim, existem todos os termos, né, das normas, e às vezes isso desencadeia um julgamento meu diferente do seu, diferente do outro colega, né? Uhum. E as terminologias precisam ser algo algo muito claro, para que não aconteça o que infelizmente acontece ainda sob o ponto de vista de alguns temas técnicos, ou seja, existe norma, mas a aplicação delas ainda é diferente por parte dos clubes, né? Pela interpretação, pelo julgamento de cada um, né? Sim. E hoje a gente tem uma questão muito importante, a fidedignidade da informação, né? Então, a gente tem que ter todo cuidado para espelharmos aquilo que acontece de fato, independentemente do aspecto formal, né? Alguns anos atrás, num trabalho que eu realizei num clube do Sul, a diretora financeira, eu, como auditor externo, né, indaguei o fato de não haver no ativo intangível um gasto com a contratação de um atleta profissional, nem é necessariamente o tema aqui. E aí ela me disse o seguinte, ela falou, olha, eu não posso, mas olha, é um gasto relevante, como que ele está lançado como despesa, né? Aí ela falou assim para mim, Alex, o jogador rompeu o tendão de Aquiles na primeira semana de treino. Eu nem sei se ele vai voltar a atuar aqui ou não. Como é que eu vou deixar lá no ativo? E nem tinha na época CPC 01, redução a valor recupera, nada de impairment, nada disso. Impairment. Tempo mais, né? Eu falei, visionária ela, né? E como que eu vou deixar aqui no ativo algo que não está gerando nenhum tipo de benefício, né? Então, hoje, contudo, nós temos isso, né? Daqui a pouco, enfim, a gente vai desenvolver o assunto aqui, tem mais comentários, daqui a pouco eu vou dividir com você, mas existem circunstâncias do tipo jogadores, uma grande proporção de jogadores com contrato de atleta profissional já firmado, para proteger o clube com relação ao vínculo, etc., mas que na prática eles não estão compondo o elenco de profissionais, né? E, enfim, vou guardar um comentário meu mais para o final, né, com relação aos aspectos da norma, mas toda essa parte de nomenclatura, de terminologia, por isso muito legal a colocação do Roberto aqui, nos dá sustentação para a gente cumprir o nosso papel, que é oferecer a leitura do negócio futebol por meio da contabilidade, né? Sim,
Agora, você imagina, né, há muitos anos atrás, que não tinha... O Roberto Melo, ele tem participado demais, né, dessas mudanças, né? Então, hoje nós temos ITG, OTG, enfim, temos um norte, né? A própria CBF lançou, acho que um manual, o APFUT, não lembro, um manual também com algumas informações de lançamentos, de critérios. Então, assim, inclusive, mudando um pouquinho de assunto, né, de formação para outras questões, nós tivemos agora na pandemia essa situação de cotas de TV, né? Como lançar. Então, gerou uma situação aí de como fazer esses lançamentos. Então, é muito importante que a gente tenha as normas, enfim, só que a gente também tem que entender que nem todo clube tem uma estrutura, né? Então, existem clubes que estão aí crescendo, a gente sabe que as exigências são cada vez maiores, e eu acho isso muito importante, que seja mesmo para a área contábil, só que a gente tem que entender a estrutura. Então, nem tudo é tão fácil assim de mudar, né? Até o professor Nakamura falando de clube-empresa, eu acho que é um caminho sem volta, clube-empresa, só que também existe todo um processo para que as empresas cheguem lá, né? Para que os clubes cheguem lá. É E é isso. verdade. Deixa eu fazer uma pergunta, Márcio, para você dividir aí com a gente coisas do seu dia a dia. O Santos, né? E eu também, você conhece outras estruturas, não só do Santos, e eu também. Mas, assim, existe uma coisa comum, né? Por exemplo, vamos supor, o jogador, vamos supor que ele tenha lá sua bolsa auxílio, que eventualmente ele tenha lá num determinado período um tratamento médico específico, o clube paga os estudos dele, coisas assim. E aí, numa semana, ele atua lá no sub-17, que é a categoria original dele, por exemplo. E na semana seguinte, ou sei lá, por um mês, ou um pouco mais, um pouco menos, ele é recrutado pelo técnico do sub-20. Ó, vem treinar aqui. Né? Uhum. E aí ele passa a consumir, aspas, né, os recursos daquela categoria. É atendido pela equipe médica, os profissionais daquela categoria. E daqui a pouco ele é chamado para passar um mês lá no profissional. Daqui a pouco ele volta para disputar o campeonato da categoria dele, né? Como que fica essa questão, né? Se você puder dividir com a gente, se tem algum elemento que vocês usam para cercar esse tipo de coisa, né? Acompanhar, porque realmente ele é um elemento, né? Individualmente falando, sim. participa ali do consumo de recursos, mas ora ele está integrando a categoria original, mas ele pode passar tempo significativo em outra, né? É o passeio que pode acontecer por um atleta ou mais, né? Simultaneamente. Na verdade, Alex, a contabilidade só vai saber isso se ela for informada, né? A contabilidade não fica acompanhando de verdade os jogos, quem é o menino, quem está atuando, quem não está atuando, se ele está aqui, se ele está ali. Para que a gente possa fazer esse ajuste, para que a gente possa considerar esse custo dentro da categoria, precisa vir a informação do departamento. Então, tanto que nós, como nós temos essa questão do centro de custo, né? Então, assim, se acontece uma despesa e a gente consegue identificar que é do tal centro de custo, ele vai para rateio. Agora, quando é individual, é para aquele menino. Se não informaram que aquele menino mudou de categoria, ele continua na categoria dele. Então, assim, é uma questão bem complexa isso. E acontece, né, Alex? Nós sabemos que acontece. Os meninos passeiam, né? Mas você imagina qual seria o controle contábil que nós teríamos que fazer para essas questões, né? Acho que a gente vai precisar fazer um benchmark, uma visita lá na Universidade do Chile, na Laú, que o Nakamura está falando para a gente aqui, que conheceu lá, visitou, né? E eles têm um sistema desenvolvido só para as categorias de base. Né? Olha! Eu acho isso excelente, pelo seguinte, né? Vou até falar, eu disse que ia fazer um comentário mais para o final, mas vou fazer agora. O negócio é
Fala gerar, logo. tumultuar aqui a conversa. Anteriormente, né, a revisão da norma contábil, havia um outro direcionamento, ou seja, todos os gastos deveriam ser computados, né, contabilizados como intangível em formação, todos os gastos da base, ok. E aí, tinha clube que não fazia, tinha clube que fazia, exceto para, aí entra o negócio da essência e forma, né, exceto para os atletas que tinham contrato profissional. Então, o menino com 16 anos já tinha lá o seu contrato. Então, ele está fora. Mas esse é um aspecto formal, né? De verdade, ele está lá na categoria de base ainda. Então, tendo que ele, né, deveria ter os seus gastos como intangível. Existe um entendimento, um pensamento também, de que isso tudo que nós estamos falando aqui deveria ser lançado como despesa corrente e IPT saudações, né? Fazendo um pano de fundo aqui para fazer uma pergunta para você. Eu acho que a gente, ao fazer isso, estaríamos praticando um determinado contrassenso, né? Clubes detêm o selo de formador lá da CBF, a chancela de clube formador. E se você lança tudo como despesa, aí você olha no balanço, não tem. Ué, mas você não é formador? Né? Você formou o quê? Cadê? Né? Então, é um ponto de vista que eu tenho e sempre compartilho. A mudança da norma, hoje, né, com esse aspecto de fazer esse julgamento e lançar como intangível só os gastos associados ao atleta ou aos atletas com potencial, também me parece um caminho para derrubar tudo isso aí daqui a algum tempo. Enfim. O que você acha disso, Márcia? Que, assim, poxa, eu também acho, não me levem a mal os colegas, que parece que a gente está caminhando para um negócio que é, aspas, mais fácil, né? É mais fácil lançar como despesa, porque no final das contas vai baixar mesmo, seja lá o que for, mas eu tenho um olhar muito direcionado para a informação contábil, né? Refletir o negócio, e eu acredito que nós estaríamos prejudicando esse tipo de leitura. O que você acha dessa perspectiva de cair esse tratamento contábil aí futuramente? Nossa, Alex, realmente sim, eu penso como você, eu não acho que é coerente deixar tudo lá como despesa, enfim, e não considerar isso como. Porque, na verdade, isso é um investimento, né? E a gente parte do princípio que os meninos que estão lá têm um potencial, como eu te falei, nós não estamos lá, não estamos no campo, nós estamos lá nos bastidores. Então, a gente acredita no julgamento e no trabalho técnico que a categoria de base faz, acreditando naquele atleta. E já perguntaram para mim, já fizeram a seguinte pergunta: tá, e então como você explica que no meio do caminho o menino foi baixado? Falei, olha, a situação de baixa, eu acho que a gente tem que entender como uma situação de um atleta que sai do clube. Né? A gente também não tem um atleta lá que está no intangível, está sendo amortizado de acordo com o contrato, e ele sai porque ele é vendido, enfim. Não existe também uma baixa? Não vai existir um custo também? Então, assim, eu acho que foge da nossa alçada esse julgamento. Se o menino, eu não vou ficar pegando lista de atleta e falando, olha, o gerente da base, por favor, me fala que esse menino têm potencial, eles vão ficar no clube? Porque eles já fazem esse trabalho na hora que eles mandam para a contabilidade a informação de quem está em cada categoria. Não cabe a nós esse tipo de julgamento, né? E eu entendo que, exatamente, eu não vejo com bons olhos deixar tudo na despesa. Eu, particularmente, não concordo. É claro que se a regra acontecer, nós vamos seguir, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Tem Mas...
por exemplo, muita gente defende, ó, isso que você está falando, o Gabriel, obrigado, Gabriel, o Guilherme também, o Guilherme que está aqui, um abraço, meu amigo, obrigado pela presença. Ele está falando aqui, se não é obrigatório o setor de categoria de base avisar a contabilidade sobre a migração do atleta para outra categoria. Na verdade, Guilherme, é praticamente impossível, né, que a contabilidade reflita tudo isso se não houver sinergia com o departamento de futebol, né? E não tem como. Inclusive, a Adriana da Ponte Preta, obrigado, Adriana, pela presença, e muito legal receber você aqui. Ela também manifesta aqui dificuldade para dar todo esse tratamento, né? E, enfim, eu ouço muito, para outra pauta, lógico, o calendário do futebol tem que unificar com a Europa. Por que não unifico da Europa com do Brasil, né? O Brasil é um país de dimensão continental, né? Não vou falar só do aspecto econômico, mas a atividade de futebol aqui é muito representativa, obviamente, celeiro de jogadores, etc. Eu sempre ouço isso e eu fico um tanto incomodado, né? E na Europa é tudo lançado como despesa. Tudo bem, né? Mas a nossa realidade aqui deve ser seguida e não necessariamente apenas espelhar modelos praticados no mercado, né, mundo afora, né? Mas é isso. Mandar um abraço para o Luiz Macena também. É verdade, ó. Área técnica, área contábil, a sinergia entre todas as áreas. Vou fazer uma consideração do Lira aqui. Diferente da Europa, somos formadores e a receita com venda de atleta é importante para. Ó, parece que estava combinado, hein? Esse nosso comentário. O Lira foi preciso aqui. A receita de venda é importante para os clubes. Entendo ser um dos motivos para o intangível de formação ser mantido. É verdade. Boa, Lira. Muito bom isso aí. Ó. Parece que foi ensaiado até. Não, eu acho que fica meio capenga ali a contabilidade mostrar no seu balanço, aliás, na sua demonstração, por meio da demonstração de resultado, uma geração, uso, consumo de recursos que não estão no ativo. Cadê os bens que geram toda essa movimentação? Não tem, né? Enfim, Isso aí. Mas aí uma outra conversa. Vou voltar à sua apresentação aqui, Vamos lá. Roubei aqui o seu conteúdo. Vamos lá. Acho que a gente tinha passado para a próxima, se eu não estou enganado, né? Vamos para a próxima. Vamos lá. Então, olha só, né, Alex? A gente falando de ter custo e tal. Então, assim, na estrutura que eu conheço, que eu trabalho hoje, que temos os centros de custo. O que acontece? As despesas vão acontecendo lá durante o mês, né? Então, eu tenho folha de pagamento, que é rodado através de um sistema que gera toda a contabilização nas despesas, enfim. Então, assim, no primeiro momento, ocorre a contabilização normal desses custos no centro de custo. E aí é feita uma apuração desse custo por categoria, ele sai da despesa, então a despesa é feito zero, e ele entra lá no intangível como formação de atleta por categoria. Eu já vi balanços de clubes que não abrem as categorias, enfim, o Santos faz essa abertura aí. Já vi assim, na demonstração, talvez eles nos controles internos tenham, enfim. E aí eu coloquei um pedaço do regulamento de registro e transferência de clubes e coloquei aí algumas situações, né, que acontecem de contrato especial de trabalho a partir dos 16, de o clube com certificado de formador, como pode ser feito, enfim. Coloquei, isso é um regulamento que pode ser acessado aí na internet, na íntegra, então vocês conseguem ver, né? E aí eu coloquei o que acontece, né? Aqui, nesse primeiro lançamento contábil, é durante a formação. E coloquei o que acontece, né? Quando o menino é dispensado, como eu já havia comentado. Isso vai virar um custo irrecuperável e vai sair do intangível, né? Então, assim,
isso só vai acontecer se a categoria de base, quando a categoria de base nos informa, ó, esse menino foi baixado, esse menino deixou a categoria, enfim. E eu não coloquei nos slides, quando ele passa a ter a sua formação, o que acontece? Ele sai desse intangível de formação de atleta e passa para um intangível de formado. Aí ele começa a ter a sua amortização pelo período do contrato dele, tá bom? Então, é só uma explicação contábil aí de como funciona. Perfeito. Então, o nosso trabalho mesmo é a identificação desses custos, né, para poder transferir para o intangível. Pode passar. Pode Oi. passar? O Luiz Pode. Macena, fez uma pergunta aqui, também acho que tem a ver com essa sua colocação agora. Se a área técnica, né, a técnica do futebol, tem noção da importância dessas informações. Hoje eu acredito que mais do que antes, né? Mas ainda às vezes falta, né, Márcia? Não sei o que você pode dizer sobre isso. Olha, eu vou falar especificamente do Santos, eu não gosto de falar especificamente, que agora no momento somos todos contábil UFC, né, Alex? Então, exato, bom. Mas assim, existem as mudanças de gestão, né? Então, nem todos os gestores ou equipes têm o mesmo entendimento, mas a gente torce para que no futebol tenha cada vez mais gestores com esse conhecimento, né? Eu posso até dizer que agora tem uma gestão nova, né, no Santos, e eu tive, por conta da pandemia, né, nós não tivemos muito contato, mas eles já se manifestaram, nós já tivemos uma conversa, então eu acredito que a coisa vai seguir. E, olha, gente, sem querer falar, né, do Santos, mas já falando, tudo bem das dificuldades, mas olha, que nós somos um baita clube formador, nós somos, viu? Olha os meninos da Vila aí, ó. Os meninos. Os meninos da Vila. Tá vendo? É uma realidade. Olha, eu vou te falar que, assim, tem talentos que não dá. Eu poderia falar um monte aqui, né? Mas eu vou ser até injusta, né? Mas tem aqueles mais conhecidos que é fácil de falar. Mas se você perguntar para o Lira, que está aqui, ele vai te dar a lista dos. Eu já posso te falar que só nesse século foram 127 revelações. Mas vamos lá. Imagina a quantidade de informação contábil que ficou perdida ao longo dos anos, né? É verdade. Nos diversos clubes, né? No mercado como um todo. Muito importante a gente cuidar disso com todo o carinho agora, né? Mas você sabe que o nosso memorial lá, nós temos o historiador, o seu Guilherme Guachi, e ele tem informações muito preciosas de formação. Então, eu já tive a oportunidade de ver algumas coisas lá de formação de atleta, bem legal. Bom, vamos lá, Alex. Ainda do regulamento, né, de registro da CBF, eu tirei um trechinho também que fala do mecanismo de solidariedade. Olha só como é interessante, né? Não sei se todos que estão aí, eu já acho que a maioria aí, pelo menos esses que você citou aí, que estão assistindo, sabem, mas pode ter alguém que não tem esse entendimento, né? Que o clube formador ele tem direito a um valor quando existe uma transferência de um atleta, né, de forma onerosa. E que esse clube formador, se ele não receber esse pagamento, ele pode sim entrar com um pedido junto à CNRD para conseguir. E por que eu estou falando, né, dessa questão? Já vivi situações no Santos em que o departamento da divisão de contratos de futebol solicitou, né, prova de que nós formamos um atleta X lá do passado. Então, assim, olha a importância que tem ter um controle, né, em relação a isso. Provar que realmente o atleta foi formado numa decisão, né? Olha, eu juro que eu não pedi para a Márcia falar isso. Eu não juro. Mas veja, realmente nós temos elementos além dos números, né?
Então, o clube pode fortalecer o pleito aí de uma verba, né? Em virtude disso, não somente os registros federativos vão sustentar, né, a comprovação desse vínculo nessa fase de formação. A contabilidade pode e deve também compor, né, para essa finalidade. Muito bom, muito legal isso Sim, aí. sim. É legal Então, assim, assim, não combina e parece que combina, né? Pô, legal. Alex, para você ver, né? Então, assim, não tem a importância disso vai além, né? Vai além só do controle contábil, de seguir a norma, né? Então, tem muito mais, né? Por É trás disso. verdade. O, Acho que eu achei importante citar esse do mecanismo de solidariedade. É verdade, ó, e todo mundo está concordando aqui, o Nakamura, o Luiz Macena, todo mundo concorda aí com relação à importância do Santos nesse cenário, né? Uma menção bacana a você como profissional do Rubens Fernando, obrigado. Ah, parceiro. Rubens E Fernando é o melhor financeiro de clubes que você vai conhecer um dia, se Deus quiser, precisamos na vida. conversar. É um cara incrível, super assim profissional, veste a camisa como ninguém, tem um excelente relacionamento com todas as áreas aí, órgãos federativos, federação, CBF, enfim. Muito bom. Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar junto com ele. Ele é o nosso gerente financeiro e está Legal, há muitos anos no clube. Eu muito acho que bom. 20 anos. Que legal, E que é isso. legal. Muito bom. Valeu, Rubens. Precisamos conversar. O, E Um comentário, vou deixar você, prometo que vou deixar você finalizar o material, Márcio. É que o papo é tão imagina, interessante, estou adorando. Vamos lá, tem a noite daqui a, toda. daqui a pouco, e não vai ter tempo técnico, não vai subir a plaquinha dos minutos, sei lá, daqui a pouco eu vou ter que parar. Veja, daqui a pouco eu vou compartilhar aqui as colocações do Pedro Leandro. Essa questão da mudança, da revisão da norma, né? Ou seja, antes era o seguinte: todos os gastos devem ser tratados como intangível, né? Cumpra-se. E aí, quem consegue, consegue, quem não consegue, tem ressalva do auditor, não tem, ok. Agora, esse elemento que a gente comentou aqui mais de uma vez, dos atletas com potencial, né? E acho também que isso gera uma certa dificuldade, dificultou a vida nossa de profissional da contabilidade para a gente comprovar isso, né? É, é. E quer um exemplo? Não sei se você viu, quem está aqui viu ou não, o Flamengo sofreu uma ressalva da auditoria porque não conseguiu comprovar os 53 milhões lá no seu intangível em formação, né? E, Então, assim, é complicado, né? A gente sabe que lá tem uma estrutura, né? Eu já tive a oportunidade de prestar serviço para o Flamengo por alguns anos, conheço bastante aquela uhum, estrutura lá, física e tudo mais, e não deu para comprovar, né? Então, às vezes a gente acaba ficando numa sinuca, né? Sei lá, obviamente eu nem tenho como saber, se eu soubesse também não ia entrar em detalhes aqui que não fossem pertinentes, mas qual o teor, né? Qual foi o embasamento ali, o que faltou, né? Que resultasse numa ressalva. Poxa, é difícil acreditar. Pô, o Flamengo não consegue comprovar os controles? Será que não tem a ver com essa questão da subjetividade? E palavras minhas, tá? Essa questão de subjetividade é um pensamento meu, não estou atribuindo uhum, a ninguém. Mas eu acho que também acaba gerando uma certa dificuldade para o profissional e me chamou muita atenção desse caso sim. do Flamengo, né? É Vamos lá. verdade. Eu acho que pode sim ter um problema de interpretação, mas também tem o seguinte, Alex, o que a gente procura, o que a gente pede sempre, não só para a formação de base, mas para todas as áreas, é que identifique bem o seu documento, né? Por exemplo, nós temos uma divisão, vou chutar aqui, o marketing, por exemplo. Dentro do marketing, nós temos
o controle de licenciadas, né, das empresas licenciadas, nós temos as atividades administrativas do marketing, nós temos as ações sociais, que está sob o guarda-chuva deles. Então, cada despesa que vem, cada nota, cada documento que vem, o que nós pedimos? Que coloque o centro de custo, que identifique. Então, nós temos essa facilidade de pegar um razão por cento de custo e comprovar ali todas as despesas. Então, assim, a gente não sabe se teve esse tratamento ou não, se foi uma questão até da auditoria. Eu não sei nem quem audita o Flamengo, eu estou aqui falando no geral. É muito importante que a auditoria também tenha essa expertise em futebol. Isso nos ajuda demais, você sabe disso, né, Alex? Quando a gente tem uma auditoria que não tem essa expertise, é bem complicado. Então, assim, a gente tem que saber também trabalhar isso com auditoria, explicar quais são os critérios, muitas vezes, né? Então, eu acho que pode também ter a questão da subjetividade aí dos quem era da base a definir algo que não foi real, enfim. Mas eu penso que o caminho é esse, você ter os documentos bem identificados. Nada na contabilidade a gente registra sem ter essa identificação do centro de custo. Então, acho que é por aí. Verdade, bacana. Eu dividi um comentário aqui do Pedro, né? Ele fala que entre 2015 e 2017, né, ele fez um estudo e verificou que o Flamengo o Santos só não teve mais receita que o Flamengo, né? E também destaca que o seu investimento foi menor, né? Então isso fortalece a capacidade de geração de receita do Santos com os recursos já existentes, né? Muito legal. O Jorge Melo, obrigado pela presença, um abraço para você. Pergunta aqui, no trabalho de vocês, de quem é a responsabilidade de controle das transações de atletas formados pelo clube, uma vez que os mesmos foram baixados contabilmente. Assim, na verdade, esses controles, a gente está falando, fortalecendo aí algumas colocações que já surgiram aqui. Em primeiro lugar, contabilidade, né? E sinergia absoluta com o departamento de futebol, né? Então, e de novo, o Nakamura mencionou a Universidade do Chile com um sistema específico, né? E realmente é atribuível, Diógenes, à contabilidade em conexão com o departamento de futebol e, contudo, ainda gera determinada dificuldade para nós, né? Legal. Márcio, fica à vontade aí para avançar, concluir a sua apresentação. Eu não estou tomando cuidado para não estender mais o horário, a gente combinou aí cerca de 5 vamos lá, tranquilo. Pode passar, acho que para o próximo, que eu nem sei se já finalizei, ou se tem mais algum, já estou... Vamos ver. Era isso aqui. Isso. Então, eu só peguei para que a gente pudesse visualizar, né, assim, num ranking que foi publicado pela Pluri Consultoria. A Pluri está sempre publicando matérias aí sobre futebol, né, para quem não conhece. E o Santos é notório, eu acho que muita gente que acompanha o futebol sabe que tem utilizado bastante os meninos da categoria de base. E eu acho legal essa divulgação, né, que dá até uma credibilidade, né, para os valores que a gente tem lá registrado, para ver que realmente existe uma categoria de base que estamos acertando, né? Os meninos estão indo aí para um caminho estão chegando lá, né? Então, verdade. Então, assim, eu achei bem legal trazer esse ranking. Ele é mais extenso, ele tem os outros clubes, né? Eu peguei só os 10 primeiros, só para ilustrar aí um pouquinho. É bacana, a gente tem um elemento, e é legal, hoje a gente tem cada vez mais estudos setoriais, né? Sim, bem legal. Isso fortalece. Há algum tempo atrás, havia até um ranking de transparência, etc. Hoje eu acho que eu não encontrei mais, mas é muito legal, e é muito legal estarmos todos aqui. Acho que terminou o seu material. Acho que terminou, sim. Acho muito bacana estarmos todos aqui nesses encontros semanais,
quero até convidar todo mundo a sugerir assuntos, né? A gente tem muita coisa para dividir, muita coisa para discutir, muita coisa para aprender. O Roberto Merlo, esperamos você aqui também, hein? Adriana, o Lira, eu tenho uma listinha de convidados aqui, hein? Eu não consigo me controlar, já fico falando antes de falar com as pessoas, inclusive. Fala, Alex, fala. Tem convidados, eu vou convidar mais gente, já tem gente alinhada para discutir assuntos aqui com a gente. E eu acho que tudo isso só fortalece, porque assim, o futebol, né, está aqui no sangue do brasileiro, né? Está no sangue do brasileiro. E, contudo, é um segmento de negócio dos mais representativos, né? E uma coisa que é muito importante, eu também sou educador, o Nakamura aqui também, você também, de vários de nós, eu sempre falo em palestras nas universidades, né, o seguinte, que o estudante, né, às vezes é um impulso natural, né, obtém lá a sua graduação em qualquer área, etc., e vai para a indústria, vai para o comércio, vai para serviço, etc., área de tecnologia, né, um monte de coisa. Gente, futebol aqui precisa de inteligência também, né, na parte da gestão, não é só bola no pé, não, né? Então, é muito bacana, por isso que a gente está aqui, nesses debates. Eu fico bem feliz e muito agradecido a você, Márcia. Eu quero também agradecer a todo mundo que está acompanhando aqui. Acho que esse assunto a gente pode voltar a abordar, né, Márcia? Junto com Sim, tem muita coisa ainda. Muita. Eu já vou deixar um convite aqui para você voltar conosco para falar de outros temas. E também dizer a todos, né, aqui para a gente concluir, que o Luiz Macena está falando. Bom, o Santos tem vários garotos aí, hein, Luiz, para gerar receita. E é engraçado, né? Parece que brota, né? Parece que brota, é impressionante. É demais, né? Não tem nem o que falar. É verdade. Mas, meus caros, eu quero agradecer, a gente precisa encerrar. Eu vou daqui a pouquinho já vou anunciar o assunto da próxima semana, tá? Mas antes eu vou pedir aí as considerações finais da Márcia. Márcia, nem tenho palavras para agradecer a você. Mais uma aula que eu tenho aqui, né? Cada vez que a gente conversa sobre esses assuntos, é um novo olhar, é uma nova referência, né? Por isso que a gente não pode deixar esse debate parar nunca sobre esse assunto, sobre os demais, tá? Então, vou pedir aí o seu boa noite, as suas considerações finais. Quem deixar comentários aqui, nós vamos continuar respondendo, tá? E agradeço a todos também. Márcia, por favor, sua saudação final. Bom, gente, primeiro assim, gratidão imensa, sim, Alex, pelo convite, eu não tenho nem o que falar, eu me sinto muito honrada de fazer parte desse universo do futebol, até como o professor Wilson falou, né, como mulher, porque assim, a gente sabe que não é muito comum, a Adriana sabe disso que eu estou falando, a Adriana, minha amiga da Ponte Preta, e nós estamos aqui, eu tô de corpo e alma para o futebol. É muito difícil, não é fácil, é uma área muito específica, só que eu tenho muita sorte de ter uma equipe incrível e nós somos em 7 mulheres dentro da área contábil, todas contadoras, todas formadas em ciência contábil. Muito legal. E assim, legal. É um trabalho muito grande que nós temos e com muita dedicação. Então, assim, eu faço um convite a todos os estudantes, todas as pessoas da área contábil que busquem entender o futebol. É um universo incrível e, assim, e com muitas oportunidades, sim. O Clube Empresa é uma realidade e que também pode trazer muitos desafios. Então, nós precisamos de profissionais preparados aí para esse mercado. Muito obrigada, boa noite a todos e até a próxima.
Legal, bacana, meus caros. Márcia, obrigado. Eu vou dizer a vocês do que nós vamos falar na semana que vem, tá? Então já fica o convite para todo mundo acompanhar novamente toda quarta-feira às 20 horas aqui no YouTube. O próximo tema, vou apresentar para vocês o seguinte: direitos sobre a transmissão dos jogos pela TV e outras mídias, tá? Semana passada eu falei de direito sobre a imagem do atleta. Existe o tal direito de arena, que é outra conversa, mas a semana que vem eu vou falar especificamente sobre direitos de transmissão dos jogos pela TV e outras mídias. Então, fica o convite a todos. Um grande abraço, uma ótima noite e até a semana que vem, meus caros. Boa noite.